Olá, sétimo ano, boa tarde, como vocês estão? Começa agora a nossa primeira aula online. Nós hoje vamos falar de sujeito, nós vamos falar de predicado. Vocês já devem ter ouvido falar de sujeito no ano passado, também lá no quinto ano, mas hoje vamos falar de um assunto tão importante porque quando a gente estuda a sintaxe, a gente sempre vai se debruçar com o sujeito, com o predicado. O sujeito é muito importante, principalmente nos estudos verbais, ok? Nos estudos sintáticos, inclusive a gramática classifica sujeito como termo essencial da oração. E então, vamos começar a falar um pouco sobre o sujeito, o que é que o sujeito tem a ver com o verbo, qual a classificação do sujeito em algumas gramáticas, qual é a classificação mais adequada para sujeito, predicado que é. Vamos falar do tipo de sujeito, ok? Então, como vocês já sabem, como já foi dito, sujeito é o elemento da oração que o verbo vai concordar. Nós temos várias classificações de sujeito. Sujeito é o elemento que pratica uma ação, não necessariamente. Sujeito é o elemento da frase que se fala a respeito de algo. Pode ser, mas a classificação, o conceito mais correto de sujeito é o elemento da oração em que o verbo vai concordar. E o sujeito, ele precisa do verbo. O verbo, ele não necessariamente vai precisar de um sujeito, mas o sujeito, ele vai precisar de um verbo. Porque para existir o sujeito é preciso que exista o verbo. Se não existe verbo, não existe sujeito. A relação entre sujeito e verbo é muito estreita, ok? Um depende do outro. Na verdade, o sujeito depende do verbo, ok? Então, o que é o sujeito? É o elemento da oração que se fala a respeito de algo, tudo bem, mas acima de tudo é o elemento da oração em que o verbo vai concordar. Se eu tiver um sujeito no singular, o verbo vai estar no singular. Se eu tiver um sujeito no plural, o verbo vai estar no plural. Se o sujeito estiver flexionado em primeira pessoa, o verbo vai estar em primeira pessoa. Se o sujeito estiver em terceira pessoa, o verbo vai estar em terceira pessoa. Ou seja, o verbo, ele vai concordar com o sujeito de acordo com o número, plural singular, e de acordo com a pessoa, ok? Primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa. Okay? Lembrando que primeira pessoa é eu, segunda pessoa é tu, terceira pessoa é ele ou ela, ok? Isso, primeiras pessoas do singular. Falando de plural, primeira pessoa nós, segunda pessoa vós e terceira pessoa eles, tá bom? Então, se eu tenho na frase, por exemplo, Lorena está na quarentena, ok? Quem está na quarentena? Lorena. Observe que o verbo estar se encontra em terceira pessoa do singular. Por quê? Porque Lorena é terceira pessoa do singular. E como é que eu identifico esse sujeito? Eu pergunto para o verbo. Quem está na quarentena? Lorena. Agora observe como isso vai mudar se colocar, por exemplo, no plural. Como na mesma frase, eu pego a mesma frase e uso no plural, boto o sujeito no plural. Como, por exemplo, Lorena e Isaías estão de quarentena. Observe que o verbo já saiu de estar, que é a terceira pessoa do singular, e já foi para estão, que é a terceira pessoa do plural. Por quê? Porque quem está na quarentena é Lorena e Isaías. Ou seja, eu tenho um sujeito formado por dois núcleos. Lembrando que o núcleo é a parte mais importante do sujeito. Observe, o núcleo de uma novela. Quem é o núcleo de uma novela? É o protagonista e os antagonistas. É aquela galera do bem e aquela galera do mal, são os principais, eles são os núcleos, é o que gira ali, o enredo gira em torno deles. A mesma coisa é o sujeito ele apresenta o núcleo. Se eu tenho aqui, o céu é azul. O que é azul? O céu é o sujeito, simples. Agora, o céu forma o sujeito, mas qual é entre o sujeito? O sujeito é formado por duas palavras, o e céu. O artigo o e o substantivo céu. Mas qual é a palavra mais importante entre essas duas aí? Céu. Então, céu é o núcleo do sujeito. Portanto, quando eu tenho Lorena e Isaías, eu tenho um sujeito formado por Lorena e Isaías. Mas o sujeito é quem? Lorena e Isaías. O i é apenas uma palavra periférica que compõe o sujeito. Ok? Agora vamos falar dos tipos de sujeito. Pegando a mesma frase, Lorena está na quarentena. Quem está na quarentena? Lorena.
Quantos núcleos eu tenho aí? Lorena. Portanto, eu tenho um sujeito simples ou determinado simples. Agora, se eu tenho Lorena e Isaías estão na quarentena, eu tenho quantos núcleos? 2 núcleos. Eu tenho Lorena e Isaías. Portanto, eu tenho 2 núcleos. Quando eu tenho 2 núcleos, eu tenho um sujeito composto. Certo? Eu tenho 5 tipos de sujeito. Eu tenho um simples ou determinado simples, que é quando eu tenho um sujeito que apresenta um núcleo e esse sujeito está claro na oração, porque ele precisa estar claro na oração, ok? Ele precisa estar realizado na oração, por isso que ele também é chamado de determinado. E eu tenho um sujeito composto, que é quando ele está determinado na oração, ele está claro, realizado na oração, e eu tenho mais de um núcleo. Eu posso ter Lorena, Lohane e Isaías, tá bom? Eu tenho mais de um núcleo. Eu tenho um sujeito composto e determinado composto porque eu tenho um sujeito que está realizado na oração. Ao contrário, por exemplo, se eu falar assim, ó, estou na quarentena. Nós, na língua portuguesa, aqui do Brasil, costumamos falar normalmente. Estou, fui, quero, gosto, não é? Pois bem, mas quando você usa apenas o verbo e você não realiza o sujeito, esse sujeito existe, mesmo você não realizando. Então, quando eu digo estou na quarentena, quem é o sujeito aí? Quem está na quarentena? Eu estou. Então, você sabe por causa do verbo. O verbo está em primeira pessoa do singular. Perdão, o verbo está na primeira pessoa do singular. Então, eu tenho um sujeito oculto. Ok? O que é algo oculto? Oculto é algo que está escondido. Certo? Você sabe que tem, mas você não vê. É algo oculto, é algo implícito. O sujeito ele pode ser implícito ou oculto. Por quê? Porque ele está escondido, mas eu sei que ele existe. Como é que eu sei que ele existe? O verbo me diz que ele existe. E o verbo me diz quem é esse sujeito, se é eu, se é tu, se é nós. Se eu digo assim, ó, estamos na quarentena. Quem estamos na quarentena? Nós. A frase quem estamos fica um pouco estranha, né? Mas vale a pena porque é um exemplo aqui na aula. Então, estamos na quarentena. Quem estamos na quarentena? Nós. Como é que você sabe que é nós se eu não falei que é nós? Por causa do verbo que está flexionado em primeira pessoa do plural. Então, para eu ter um sujeito oculto, eu preciso ter um sujeito que não está realizado. Eu preciso ter um sujeito que, além de não estar realizado, ele precisa estar na primeira pessoa do singular do plural ou na segunda pessoa do singular do plural. Ou seja, ele precisa estar escondido, mas ele precisa ser eu, tu, nós ou vós. Ok? Ele precisa ser eu, tu, nós ou vós. Ao contrário do sujeito indeterminado, porque ele segue a mesma lógica do oculto. Ele também não é realizado. Muitas vezes eu não sei nem quem é esse sujeito que praticou a ação. Mas eu sei que é alguém. Eu sei que é ele, eu sei que é ela, eu sei que é eles. Então quando eu digo assim, quebraram a janela da escola. Quem quebraram? Alguém, eles. Ok? Então eu tenho um sujeito indeterminado, porque eu não sei quem praticou. Eu sei que alguém praticou, mas eu não sei quem. Então esse sujeito é indeterminado. E quando é que eu tenho esse sujeito determinado? Quando o sujeito não está realizado na oração. Ele não está realizado na oração e o verbo me diz que ele é terceira pessoa do singular ou do plural. Quando eu digo assim, ó, vive-se bem no Brasil. Mentira. Mas vamos pegar essa frase. Vive-se bem no Brasil. Quem vive bem no Brasil? Alguém. A população, ele, ela, você. Mas como é que eu sei que é alguém? Eu não estou determinando o que é o sujeito, mas o verbo me diz que é alguém, que é ele, que é ela, que é você. Portanto, eu tenho um sujeito indeterminado. O indeterminado ele se parece com o oculto. A diferença é que o oculto é primeira e segunda pessoa do singular do plural. Ele não está realizado. O indeterminado também não está realizado, mas ele é terceira pessoa do plural ou do singular. E eu tenho também um sujeito inexistente, oração sem sujeito. Quando não tem sujeito na oração. Quando é que isso acontece? Quando não tem um verbo, a frase nominal. Ora, eu acabei de dizer que para eu ter um sujeito, eu preciso ter um verbo. Se não tem verbo, eu não tenho um sujeito. Então, uma frase que não tem verbo, não tem sujeito. Um verbo impessoal, como já expliquei, ser o verbo fazer no sentido de existir, o verbo haver no sentido de existir, o verbo ter no sentido de existir, o verbo haver no sentido de existir.
E os verbos que indicam fenômenos da natureza, chover, relampejar, nevar. Então esses verbos, né? Esses verbos são verbos impessoais. Eu tenho também uma frase que expressa a data. São 17 horas. São 10 horas. Hoje são 25 de abril. Ok? Então aí quando eu tenho frases que expressam data, que expressam horas, eu tenho oração sem sujeito. Então, verbos impessoais que indicam fenômenos da natureza, né? Frases que não têm verbo, ou algumas frases exclamativas, ou frases que expressam horas, frases que expressam data. Quando eu tenho esses tipos de frases, eu tenho uma oração sem sujeito, eu tenho um sujeito inexistente. Ok? Então, eu tenho 5 tipos de sujeito. Sujeito determinado simples, sujeito determinado composto, eu tenho um sujeito oculto, eu tenho um sujeito determinado, eu tenho oração sem sujeito. Ok? Então, se você tiver alguma dúvida, você chega lá no meu privado ou no meu e-mail e tira essa dúvida. Ok? Espero que vocês tenham entendido. Espero que vocês possam acompanhar. Eu quero que vocês façam a atividade do módulo 2 de língua portuguesa, começa da página 29 e vai até a página 33. Da página 29 até a página 33. Ok? Você faz a atividade e vocês me entregam. Certo? Então, para vocês, uma boa tarde. Fica em casa, cuida do pai, cuida da mãe, principalmente dos nossos avós. Tá bom? Um beijo para vocês. Um beijo no coração de vocês. Saudades, viu? Um abraço, tchau.